Tô nessa. Pô, então você viu ali a galera chegando, o Kim, o Sim, Holiday. participei de tudo. Como é que o Kim caiu, assim? Como é que você lembra como ele chegou? Ele participava, na verdade, da campanha de um outro cara, a gente tava na campanha do Paulo Batista, que era o raio privatizador, ele apoiava um outro liberal, cara, Evandro, eu não lembro sobre o nome dele. E aí, pô, inteligente, tava nas redes e tal, aí Mas peraí, só pra eu entender. O Kim era São Paulo ou Vinhedo? em Indaiatuba. Tá. Indaiatuba. Ah, é verdade, o Kim de Indaiatuba. Indaiatuba. Mas aí, por conta do Renan, trabalho em São Paulo, as coisas aconteceram aqui em São Paulo. Entendi. E aí ele veio, aí tudo começou a crescer e andar, Sim, e sim, foi não. virando. É, porque eu conheci o pessoal, essa época da Dilma ali e tal, conheci o Renan, conheci o Kim. Eu não, tipo, eu não lembrava de você. É que no começo eu só fazia bastidor, ficava no backstage, tocava no escritório, aí depois que eu fui começando a dar as caras mesmo, entendeu? Sempre atuei na parte de articulação, organização, etc. Como é que vem essa ideia de vocês ali, né, nessa época, de vir pra rua, de começar um movimento que era um movimento que não tinha no país? No primeiro momento você fala assim, porra, é uma ideia legal. Aí acho que no segundo momento você fala, tá, mas como é que a gente vai fazer pro país e um país que não tem essa tradição? Ou seja, vocês startar do zero isso e da forma que cresceu. Hoje a gente vê que o brasileiro pegou isso pra ele, até nesses atos recentes agora. Então, qualquer coisa que não agrade mais o brasileiro na política, ele vai pra rua. Aí vocês têm essa ideia, que aí eu quero saber da onde partiu, e como é que depois vocês, assim, bota fé que essa ideia vai andar? Na verdade, acho que a população tinha uma vontade muito grande de extravasar a revolta, a indignação dela, mas não encontrava formas. E as manifestações acabaram tendo um crescimento orgânico por conta da vontade da população de manifestar a indignação dela. Havia um eleitorado contra o PT muito grande, havia uma população revoltada com o que o PT fazia muito grande. E eles não tinham meios, era uma galera esparsa, reclamando no churrasco, reclamando com os amigos no trabalho, uns na internet, mas ninguém tinha uma forma de ir lá e falar, puta, tô saco cheio desse negócio, entendeu? Pô, não dá, tem uma mulher imprestável na presidência da República falando um monte de bobagem, saudando a mandioca. Não dá pra admitir esse tipo de coisa. E as pessoas queriam externar isso, entendeu? E aí acabou, foi um ponto de mudança efetivamente da cultura do brasileiro, muito. Eu acho que na verdade isso foi uma tendência no mundo, a gente viu isso em outros locais, a população se organizar muito pelas redes sociais, as redes sociais criaram um ambiente para isso, Facebook, depois o Instagram e tal, e aí as pessoas começaram a se organizar de maneira espontânea, e os movimentos foram surgindo também de maneira espontânea, entre lideranças que participavam de forma mais ativa, para criar formas para as pessoas poderem externar isso. E foi o que culminou nas grandes manifestações. Um fator preponderante foi justamente a arrogância que o PT tinha e a soberba com o próprio poder deles. Porque eles agiam de forma como se fossem intocáveis. A carta da Dilma ao Lula, levada pelo Messias, foi um exemplo disso. E, naturalmente, a velocidade da informação tornou isso muito mais prático. Então, eu lembro muito bem do caso do Bessias, porque foi um dia que eu estava tomando um avião em Viracopos, indo para Brasília. No meu avião estava tudo bem. Quando eu pousei em Brasília, o Brasil tinha pegado fogo, porque tinha vindo à tona os áudios do Bessias naquele intervalo que eu estava voando. E naquele mesmo dia à tarde, tinha milhares de pessoas na porta do Palácio do Planalto berrando, revoltados com a Dilma por conta disso. E foi esse ambiente que proporcionou tudo isso. As pessoas estavam indignadas. Assim como eu vejo hoje uma parcela da população indignada por conta da eleição do Lula. E eu acho isso legítimo. Acho necessário, inclusive. Não dá pra simplesmente você se calar e falar, puta, esse bandido voltou para a presidência da República, eu vou ficar quieto. Então, as pessoas, quando acontece algo dentro do ambiente político que não lhes parece adequado, elas já sabem que o caminho é a organização espontânea e as manifestações para tentar, de alguma maneira, alterar aquele ambiente. A questão é que existe uma coisa que eles gostam mais do que dinheiro, é o poder. E o que dá poder para esses políticos? Porque é através do poder que eles conseguem os objetivos espuros deles. Mas o que dá poder para eles? As pessoas que votam. A partir do momento que o eleitor deles começa a cobrar, você consegue jogar o pêndulo para outro lado e forçar esse parlamentar, mesmo que empurrado ladeira acima, a se opor ao governo.
Isso deu certo em 2014 com a Dilma. Foi fácil? Não foi. Pô, foi de 14 a 16, eu também. Eu tava lá, entendeu? Foi na força do ódio mesmo, foi empurrado. Mas assim você consegue. Então, a partir do momento que o Lula assume o mandato, ele tem um vice com mais faro pra sangue do que o vice da Dilma. Vamos concordar. Entendeu? O Geraldo, ele virou governador após a morte do Mário Covas. Então, todo mundo fala no meio político que ele tem um faro para assumir mandatos. Ele já se porta como se o presidente fosse. Até porque o Lula é um vagabundo, nunca trabalhou na vida, não é agora que quer trabalhar. Ganhou a eleição, foi tirar férias e largou tudo na mão do Alckmin. Então, o Geraldo já está assumindo o posto de presidente. O Lula vai assumir, não vai governar de fato. Já vai ser o preguiçoso de sempre, vai tentar fazer conchavo. Ele não tem a base ampla que ele tinha em 2003, nem em 2006, nem em 10, nem a Dilma em 14. Ele tem uma base muito mais crítica do que a base da Dilma em 2014. Há uma parte do parlamento com muito mais sede de vingança contra o Lula do que havia anteriormente. E se houver ambiente político para esses parlamentares, eles podem ser a pedra de toque para converter parte dos outros e assim criar um ambiente de oposição necessário, chamando o ministro em comissão, fiscalizando, fazendo requerimento, não deixando o Lula aprovar as suas pautas ideológicas. Por exemplo, o Lula quer reativar o imposto sindical. 4 bilhões de reais que vai tirar do bolso seu, que está assistindo esse podcast, o trabalhador. Quem é responsável por isso? É o parlamento. Você confia no parlamento? Se tiver um parlamento razoável, capaz de fazer oposição, capaz de obstruir votação, ele não consegue aprovar. Continua sem imposto sindical. A grande maioria das propostas do Lula depende da aprovação do parlamento. Então, a pressão das pessoas. Por isso que eu disse, você que está com essa chama de raiva contra o PT, de vingança, o momento de manter essa chama acesa é agora. Porque isso vai barrar as pautas ideológicas. O Lula quer implementar qualquer porcaria de ideologia de gênero. O parlamento consegue barrar. O Lula quer colocar o banheiro trans. O parlamento consegue barrar. Eu barrei na Câmara. Tem 2 semanas. Segurei na CCJ no peito. Não passou. Aqui em São Paulo, quando eu for vereador, essa palhaçada não vai acontecer. Então, se tiver um parlamentar razoável em Brasília, a gente vai conseguir obstruir também. E como é que você vê aí os caminhoneiros, o pessoal aí parando as estradas? Eu, sinceramente, não sei te responder. As forças políticas, o legislativo, o executivo, o judiciário, vão garantir a posse do Lula. De um jeito ou de outro, infelizmente, esse imbecil, esse bandido vai subir a rampa. O que a gente tem que fazer é tirar ele de lá. Entendeu? A gente tem que derrubar o cara. O Lula na presidência é uma tartaruga em cima do poste. Não dá pra entender como chegou lá, mas você tem que arrancar de qualquer jeito. Porra, dá pra entender. Dá pra entender. Cara, eu não entendo, desculpa. Não, eu não entendo. Assim, eu entendo uma parcela da população votar no cara. Pô, isso. Eu entendo. Agora, 60 milhões, cara. Mas também o outro não ajudou, né? Assim, foi uma eleição complicada. Mas 60 milhões de brasileiros votaram no bandido. Como é que você acorda? Não. Aí você fala, não, eu vou tirar o coiso. Olha o outro coiso que puseram lá. Sim. Essa porcaria, essa parte vai falar o coisa, essa coisa ridícula. Amigo, não dá. Assim, pô, votaram no Lula. Votasse em outro no primeiro turno. Votaram no Lula, cara. É o Lula. É o Lula. O cara tava preso até ontem. E aí, sabe o que me deixa mais indignado? É porque a sensação que dá é que tudo o que aconteceu, o impeachment, a prisão, as condenações, o país inteiro estava errado e o bandido estava certo. Esse é o recado que é transmitido quando a galera foi lá e elegeu ele. Não dá. Por isso que é importante que essa revolta se mantenha. Porque somente assim o mundo vai entender que o Brasil inteiro não concorda com o bandido na presidência. Do contrário, está enrolado. Resumindo, o que você está dizendo é o seguinte: a gente vai ter que ir para as ruas de novo e vai ser difícil, hein? Vai ter que ser assim. E é o caminho. O caminho no ambiente democrático é justamente dentro das quatro linhas. E dentro das 4 linhas é impeachment. E eu já falei impeachment agora, mas ele assumiu. Ele é um bandido. Ou você vai achar que puseram a mão na cabeça desse sujeito e ele se tornou uma alma limpa e libada e vai arrumar o país. O cara continua sendo bandido, tá no DNA do cara.
quando a gente fala dele ali, das 4 letras, você acha que a galera, e essa revolta que tem agora, o pessoal errou o time de não ter se revoltado quando o STF soltou ele? Você acha que, tipo assim, não tinha que ter essa revolta na hora que soltou Concordo. pra ele não Totalmente. poder se reeleger? Se você puxar meus vídeos, quando tava tendo a votação no STF, que o Nunes Marques, inclusive, estava votando, eu falei, estão criando um ambiente, vão soltar o Lula. Ele vai se tornar elegível e ainda vai processar o Estado pedindo indenização do que foi condenado e pode, inclusive, depois pedir indenização por ter sido preso. Aí me criticaram. Ah, você tá criticando? Blá, blá, blá. Era o momento de ficar puto. O momento de ficar revoltado era ali. O primeiro momento de revolta foi na nomeação do Nunes Marques. Foi um erro nomear aquele cara. Não tinha atributos. As 2 nomeações, o Mendonça e o Nunes Marques no STF, foram inadequadas. Mas aí não ia ter gente reclamando, porque foi nomeações do Bolsonaro. Exato, mas eu a ala reclamei. Bolsonaro... Eu falei, esses caras têm ligação com o PT. Eles vão agir de forma cirúrgica para beneficiar o PT. E fizeram. E tornaram o Lula elegível. A partir do momento que tornaram o Lula elegível dentro da lei da ficha limpa, porque ele não foi absolvido. Isso é importante deixar claro. Isso que eu queria que ele não foi absolvido. Anularam o processo, foi uma manobra judicial que não faz o menor sentido. Depois do processo já ter sido julgado em todos os graus de jurisdição, criaram uma manobra, tal qual fizeram lá atrás no julgamento do Mensalão, certo? Onde nos embargos infringentes ali, do Joaquim Barbosa, passaram um pano para geral, certo? Criaram esse ambiente, tornaram o Lula elegível e aí elegeram o cara. Aquilo ali foi um absurdo. Naquele momento, rasgaram completamente a legislação. E é engraçado, falava hoje, o Lucas, inclusive, ele é muito cênico e ele vende um marketing que ele entra na cabeça das pessoas, igual aquele vídeo da picanha. O cara, ele se imagina pegando a picanha e passando na farofa e comendo do jeito que aquele imbecil fala. Parece verdade aquilo. E aí depois eles vêm e falam que era uma metáfora. Então, assim, se de um lado tem uma parcela cega que vota nele, do outro lado existe um eleitor que votou nele mais ou menos, que acreditou nessa balela. E tá vendo que foi ludibriado. E essa galera também vai se tornando crítica. Entendeu? Eu acho que se você pegar hoje, ele não tem mais os 60 milhões de votos que elegeu ele. Já perdeu uma parcela. Pra gente ir pra frente no nosso assunto, mas uma galera que te acompanha, que te segue nas redes sociais, sentiu muita falta de você agora, nessas eleições, ali, junto com o pessoal do MBL. Você era do MBL, falando do seu desligamento do MBL ali, do Renan, do Arthur, da galera. Como é que foi? Na verdade, foi algo que foi acontecendo naturalmente. Houve um distanciamento entre as partes. Não que haja uma crítica ou algo de ruim, ou que eu não gosto deles. Muito pelo contrário, respeito demais o movimento, respeito demais a história que eu construí com eles. Individualmente, cada membro, todos têm atributos muito bons, grandes qualidades. Mas a forma de pensar a política, a forma de trabalhar foi tomando caminhos distintos. E as estratégias que eles vinham apresentando, tanto no ambiente político daquele momento como de futuro, não me pareciam mais aquelas que eram adequadas e que me deixariam tranquilo. O que eles queriam no futuro que você não gostaria? Eu não posso falar os pratos deles de futuro, senão eu vou ser desleal com eles, que ainda são meus amigos. Então, eles lançaram uma nova proposta no congresso deles, eu não participei, mas sabia que seria lançado. E eu acho que... A proposta de virar partido ou do Danilo? De atuação em si. Tá? De partido eu sempre achei que eles deveria ter sido formado no partido, mas também via como inviável, certo? Acho que dá? É muito difícil. Eu não sei como eles vão fazer para realizar isso. Como eu não estou mais participando do movimento, eu não consigo fazer um juízo positivo ou negativo. Uhum. Mas é uma tarefa bastante difícil. Já falei isso várias vezes, porque a legislação eleitoral ela é bastante restrita, tem um prazo, um lapso temporal muito curto, com um custo muito elevado, que demanda um empenho muito grande. Espero que tenha um sucesso nisso. Então é a partir do Danilo. Entendeu? Mas, assim, em termos de estratégia mesmo, de atuação, não de candidatura, não de nomes. E isso foi gerando um afastamento natural. E aí a gente entendeu por bem, falou, olha, a gente tá discutindo bastante, não tá dando liga,
É como num casamento. Vou dar uma Entendi. bolsonarizada aqui e usar matrimônio como exemplo. Às vezes num casamento, não é que as partes não se gostam mais, mas elas não se veem mais juntas. E, com respeito, decide cada um seguir seu caminho. E não que seja um casal que se tornou inimigo, mas apenas seguiram caminhos distintos. E a nota que nós postamos, inclusive, foi construída a 4 mãos, ela mostra muito isso. Porque não tem uma inimizade, não tem uma grande ruptura, tem um respeito Mas eu muito nunca vi grande. uma nota xingando, né? Ó, a gente tá... Não, mas tem... Quero dizer que era um puta de um filha da puta, aproveitando agora. Não, mas tem gente que Nunca vi sai... uma nota assim. Mas às vezes sai nota, tipo, fria ou uma coisa que vai cada um pro lado e não tem isso. Eu mantenho contato. Hoje mesmo eu falei com o Arthur. Faz tempo que eu não te vejo. Você se fudeu de ter vindo aqui hoje, né? Tá Nossa ótimo amizade. o papo. Como é que você sentiu? Como é que foi o dia que caiu aquela bomba do Arthur? Como é que você recebeu? Porque eu vou falar pra você, eu vou te contar, sério, no primeiro momento, quando chegou, eu recebi nos grupos de WhatsApp, assim, o pessoal mandando, eu falando assim, meu, não é ele. Minha primeira reação falando, não é ele. Tipo, mesmo a voz sendo ele, eu falei, mano, isso aí é algum programa, porque era tão absurdo que o texto, o áudio que você falava assim, mano, nunca é ele. Até a hora que depois vem tudo à tona e foi ele. Onde você tava? Como é que você recebeu? Como é que você reagiu? Como é que você viu? Na verdade, eu vi no grupo de WhatsApp e aí ele falou, eu tava pegando um voo, ele falou, não, fui eu, tal, e vamos ver o que vai acontecer, né? E aí, tipo, a partir de então foi tentar solucionar o problema. É que como eu não tô mais no Sim, MBL, não, sim, pra mim é sim. difícil até Sim, falar sobre isso, sim, entendeu? mas você Mas eu se- advoguei, eu defendi o Arthur na Assembleia, isso faz parte da minha história. Eu achei injusta a cassação Também dele, acho. não foi Também adequado, foi, tipo, exagerado. Eu Exagerado. defendi que ele tinha que ser punido, mas não com uma cassação, mas sim... Até porque a gente tem o modelo do cara que passou a mão ali. Exato, exato. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou corregedor faço parte da corregedoria da Câmara, fui relator no caso das vereadoras Cris Monteiro e Janaína, que tiveram um conflito dentro do banheiro. Como é que é esse papo? Eu não tô sabendo. Agora, não. Não, isso é público. Mas eu não sabia, então Na explica. votação da reforma da Previdência, elas tiveram vias de fato. E aí Saíram na mão? Sim, aí veio a corregedoria. Eu não vou entrar nos detalhes, tá? Tá bom, Desculpa. agora já tô sabendo. Eu não vou entrar nos detalhes, até por uma questão ética, respeito demais as vereadoras. Mas houve pedido de cassação e não me pareceu justo cassar nenhuma delas por conta disso. Então, meu relatório foi por uma pena de suspensão de prerrogativas para ambas, uma 4 meses, outra 1 mês, dada o que foi averiguado. Me pareceu adequado isso. Trazendo de volta para o que você me falou do Arthur, eu acho que uma suspensão seria adequada, mas a cassação foi exagerada, até porque você tirou ele do ambiente político por 8 anos. E ele não fez um crime de corrupção. Ele não cometeu nenhum crime contra o erário ou contra outro ser humano, nada. Ele emitiu um áudio escroto, entendeu? E fazer um áudio escroto não é um crime. Então, eu acho que haveria a necessidade de uma reprimenda, porque não é dado a uma figura pública falar algo daquela forma. Sim, deveria. Mas não cassar o mandato e execrá-lo da vida pública por 8 anos.